O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, apenas situar um pouco a liturgia deste dia de hoje, no qual celebramos a grande memória de Nossa Senhora em sua aparição em Fátima, Portugal, na cova da Iria, para os 3 pastorinhos. A primeira leitura apenas acontece depois da morte de Estevão, que houve uma perseguição aos cristãos, e isso é muito bom, porque se não fossem perseguidos, a morte de Cristo não teria tanto sentido, né? Uma vez que nós seguimos a vocação do nosso fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da morte de Estevão por apedrejamento, porque proclamou Cristo ressuscitado, estava próximo dele Saulo, né, que é futuro Paulo, e por conivência de Saulo, que fazia parte do Império Romano, como orador, como tinha alguma função que poderia ter impedido Estevão de ter morrido. Aí em Atos coloca que todos se espalharam e foram pregar o Evangelho. E que Barnabé, que foi companheiro de Paulo, ou seja, quando aconteceu o fato de Estevão, Barnabé já estava por ali, já tinha sido evangelizado. E futuramente será Saulo, que será tocado por Cristo ressuscitado, e será o maior dos apóstolos depois daqueles que conviveram com Jesus, que irá voltar para Jerusalém para conhecer Pedro, e ficará, a tradição conta que ele ficou entre 3, foi o seu processo de conversão, mais 7 em silêncio, 10 anos em um grande silêncio, né? Que é praticamente o tempo que um seminarista fica no seminário, conhecendo a vida de Nosso Senhor. Diz o versículo que Barnabé, então, quando chegou nesta região da dispersão, cidades, né? Muitas cidades, né? Da Antioquia, Fenícia, Chipre, Cirene, foram sua grande maioria cidades gregas. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Eu vou repetir. Então Barnabé chegou, viu a graça de Deus
que Deus tinha concedido aos habitantes daquelas cidades, né? E por isso ficou muito alegre e exortou a todos. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, ou seja, os apóstolos que seguiram Jesus ficaram sabendo da notícia de que a sua pregação dos primeiros atingiu muitos que saíram dispersos e pregaram o evangelho. Voltando então para Jerusalém, a notícia chegou e enviaram então Barnabé, que estava junto desses 12, para verificar em Antioquia, né, o que tinha acontecido por lá. Então Barnabé ficou muito contente. É assim que a igreja caminha, né? É desse jeito. Nós estamos na diocese de Campina Grande. E nós amanhã vamos estar todos reunidos, todos os sacerdotes. Então é como se a gente voltasse para Jerusalém, nos encontrássemos. Aí depois a gente vai ser a um movimento de contração e depois de dispersão. Nós nos reunimos e depois nós saímos em missão, né? Todos os padres, cada um na sua paróquia, cada um na sua paróquia, fazendo a missão da igreja acontecer, unidos com o coração do nosso pastor, Dom Ducênio, e agora com o nosso pastor, que é o bispo de Roma, eleito, reconhecido pelos cardeais como mais eleito por Deus, como o nosso Papa Leão XIV. E assim que acontece a vida de igreja. Não adianta fazer sindicato, não adianta fazer política dentro de igreja. Não vai, não faz parte da nossa vida, de jeito nenhum, né? Então Barnabé ficou muito feliz. Então, um pouco só do resumo, né? E o que Barnabé fez? Então, Barnabé fez um pouco mais, exortou. Então, quando um padre chega numa paróquia, ele encontra um povo já que ouviu a palavra, que já foi catequizado, que construiu um templo. Aí o padre vai fazer o quê? Exortar que permaneçam fiéis ao Senhor. Pronto. Com firmeza de coração, não é com a firmeza nos pés, não é com firmeza nas solas dos pés para dançar forró, é com firmeza de coração, né? Depois, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo, encontrou Saulo, levou a Antioquia, passaram um ano inteiro trabalhando juntos. E interessante como Atos dos Apóstolos reconhece Paulo como Saulo, né? E como em outras cartas já testemunha Saulo como Paulo, convertido, né? E aqui, então, portanto, houve todo esse processo de conversão, né, de Paulo, e nós então vimos o testemunho da igreja de Jerusalém por meio de Barnabé, e depois, claro, que ele voltará para Jerusalém, irá se encontrar com os outros, e isto chama-se Igreja Católica, Apostólica e Romana, né? Padre, por que a sede da igreja não é em Jerusalém? Não foi lá que Nosso Senhor morreu, né? Então, o império era o Império Romano. Não é tão simples de explicar. Deveria termos uma aula de história. Mas Jerusalém era a cidade governada por Roma. E a cidade sede era Roma, né? Então a sede ficou sendo, foi aonde, então em Roma foi aonde o primeiro instituído por Cristo morreu, Pedro. Jesus, ele vai morrer fora dos muros de Jerusalém, mas Pedro irá morrer em Roma. Então,
e lá ficou sendo então a sede da igreja. E como a providência de Deus é bela, né? Porque hoje Jerusalém tem as outras, né? Tem o povo de Israel. Em Jerusalém está o povo do Oriente Médio, né? Eles têm outras religiões, né? Os judeus, a religião judaica, que não se converteu certamente ao catolicismo. E que bom que nós temos preservado a Terra Santa, né? Como a terra que Jesus morou, viveu e morreu. E que bom que a sede não é lá, né? Porque Jesus ele veio dar plenitude à lei. A lei judaica está preservada. Continua. Agora, se os nossos irmãos vão se converter ao catolicismo, é todo um processo de conversão, né? Então, temos preservada a origem da nossa igreja, a lei judaica, que Jesus levou à plenitude. Só um primeiro apanhado, né? Depois, sobre esta exortação a permanecer firme de coração e também fiéis, permanecer-se fiéis ao Senhor e firme de coração, é que hoje nós cantamos o belo cântico que parece que fica somente nas nossas bocas, né? A última estrofe do 13 de maio tem um texto muito bonito, né? Pode pegar a última estrofe, né? Enquanto isso, nós vamos meditando no Santo Evangelho. Então, nós temos uma continuidade, né, do Evangelho de domingo. É quase que uma repetição, só que temos o fundamento. Então o cântico diz, talvez seja brincadeira, né, do autor, né, Nossa Senhora, talvez ela falou só para dizer, não, eu vou dizer aqui, mas o povo vai cantar, não vai fazer o que vai cantar, não, aí tudo bem. Veste com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Quando a gente se veste como a mãe do Senhor, né? Aí as comadres chamam-se, que vai se vestir como velha. Nossa Senhora parece uma véia, né? Parece, né? Não, é uma jovem, né? Então, veste com modéstia, com pudor. Olhai como veste a mãe do Senhor. Belo cântico. Voltando, amados, para o Evangelho de hoje, nós temos então a raiz deste Evangelho. A gente ouviu que Nosso Senhor foi o Evangelho do Bom Pastor e que esse Evangelho é introduzido por alguns que estavam pedindo que Jesus falasse com clareza. Até quando vai ficar aí sem falar com clareza, se realmente tu és o Messias? Queriam que Jesus dissesse que ele era o Cristo. Mas Jesus, ele não vai dizer que é o Cristo, ele vai dizer que é ele e o Pai somos um. Eles queriam ouvir. Escreva aqui, assine embaixo, eu sou o Cristo. Aí Jesus diz, eu e o Pai somos um. Pronto. Vocês querem que eu diga isso? Eu não digo, né? Porque senão, naquele momento, Jesus seria imediatamente preso. E ainda tinha tanta coisa para acontecer na vida de Jesus, né? Bota fora o padre. Não, tem muita coisa ainda. Tenha paciência, né? Vamos viver mais um pouco, né? Jesus diz, vamos ficar mais um pouquinho aqui, eu com vocês. Então, amados, é assim que Cristo, ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele ama os seus filhos, os filhos que Deus e ele criou, Deus o Pai e ele o Filho criou. Cristo possui, então, a mesma natureza divina. Ele é Deus, ele é Deus. O que é que os evangélicos fazem? Transformam Nossa Senhora em uma mulher qualquer. Não, ela deve ser reconhecida quando
ela foi reconhecida Theotokos, Maria, mãe de Deus. Todo mundo saía dizendo na rua: Theotokos, 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 a mãe de Deus. Todos, unânimes, começaram a dizer: ela é a mãe de Deus. Isto deve ser muito claro para nós. Não, então dizem os protestantes, ela é a mãe de Jesus, humano. Uma heresia. Dividiu a natureza de Cristo. Se dividiu a natureza de Cristo, a Eucaristia também vai ser a mesma coisa. Não existe a transubstanciação. Não existe, né? A união hipostática que acontece de Deus com a sua encarnação, ela é um grande milagre. Então, na Eucaristia acontece um grande milagre. É Jesus que se torna presente. Como eu vou, Padre, entender então que Jesus está presente na Eucaristia? Você não vai entender, porque você não entendeu ainda o que é a união perfeita de Deus que se encarnou, Deus que se fez carne. Como não entende este grande mistério do Natal, não entenderá que Maria ela é a mãe de Deus. Como não entende que Maria não é a mãe de Deus, não entenderá o que é uma ordenação sacerdotal. Como não entende o que é um padre, não entenderá o que é um matrimônio, que é uma só carne, de dois se tornam um. Como não entende o que é o matrimônio, vem fazer o que na igreja, pelo amor de Deus, hein? Mas meu filho, aqui não, é ali, lá. Martim Lutero fez um favor para você, ele criou uma igreja moderna, que não tem papa, não tem padre, não tem bispo, não tem sacramento, só tem uma caixa de som, 100 cadeira de plástico e um ambão, que é um estante da palavra, que nem ambão é um negócio de auditório. Um homem de terno e gravata falando bonito, ou King the Power the Best, não sei o que das quantas, lá tem esse moleque doido, né, que está aí se fazendo de Deus, né? Então pronto, é o mesmo problema da igreja que muitos querem transformar na igreja católica. Como um padre tradicional, ele não em certos lugares não atrai, vamos criar uma igreja protestante dentro da igreja católica. Aí a gente começa a inventar coisas dentro da igreja católica. Aí o padre começa a bater palma, começa a fazer cura, libertação. Então, amados, igreja católica, como é difícil ser católico, como é fácil protestar contra a igreja, como é difícil ser católico. Nossa Senhora, então, ajuda-nos. Ela disse: eu vou ajudar esse povo de Deus, que é o filho do meu filho, que são batizados. Eu vou mostrar para essas crianças o inferno. Eu vou dizer para elas que ajude a igreja fazendo penitência em oração. E eu vou anunciar para a igreja o grande sofrimento do Papa. E quantos papas não sofrem por causa das loucuras da Rússia, né? Quantos, né? Que foi o terceiro segredo, né? Que o Papa João Paulo II fez parte um pouco e muito, né? Ao mesmo tempo, com o atentado à sua própria vida. Então, este foi o segredo de Fátima, meus irmãos e irmãs. E Jesus e Fátima, a Virgem Santíssima, só disse aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje. Ela não é protestante, ela é extremamente católica, junto com São José, né? E ela só disse aquilo que Nosso Senhor falou, né? Muitos que não são do meu rebanho, que não escutam a minha voz e não me seguem, estes não são as minhas ovelhas, né? Estes não são do meu rebanho. Quem não é do rebanho de Cristo, quando morrer, vai para onde? Para o parque? Tem um parquinho, né? Não, vou fazer um parquinho aqui para vocês ficarem recreando, né?
É isso, meus irmãos, não podemos brincar com a nossa salvação, não podemos brincar. Eu dou-lhes a vida eterna, eu dou-lhes a vida eterna. Então vamos lá, vamos amar a igreja, ouvir, vamos além do mês de maio. Parece que a gente só reza o rosário no mês de maio, né? Uma euforia para rezar o texto todo dia, né? E aí é bom que fosse algo realmente habitual e não impositivo. Não venha para a igreja, não. Se for imposição de sua consciência, porque você tem que vir à força, a pulso, não venha, não. Não venha, não. Faça como Paulo. Primeiramente, deixe que a graça de Jesus Cristo lhe faça lembrar quem você é ou foi quando foi batizado. Medite um pouco nisto. Depois de você ter sido batizado, que você se tornou membro da igreja, filho de Deus e sem pecado mortal, viva um bom tempo sem pecado mortal, se confesse, né? E é isto, né? E no final da vida, se você amar, se você se deixar tocar pela graça de Deus, você vai encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo encontrou, como Barnabé, como os 3 pastorinhos e como a Virgem de Fátima fez com que tantos vissem e encontrassem Jesus naquele efêmero milagre do sol. Porque muitos colocam acento no milagre do sol em 1917, né? Se fosse mentira, já teria muitos artigos da NASA desmentindo aquele fenômeno que aconteceu a olhos vistos, né? Videntes que viram São José com o mundo, o globo nas mãos, Jesus nos braços, né? Como ele se encontra. Então teria sido uma grande farsa, né? Tudo que aconteceu até aqui, então. Só que não, é uma grande verdade. E que Nossa Senhora ofereceu este favor e este milagre. O milagre é somente é somente a parte externa da ação divina. Aí o pessoal fica na parte externa, né? E qual é a parte interna deste milagre do sol? Aquilo que apareceu junto com Nossa Senhora e São José, um anjo com uma espada na mão esquerda, dizendo: penitência, penitência, penitência. E aquela espada apontando para a terra e um grande raio exterminador saindo dela, mas amparado pela mão direita de Nossa Senhora. E o anjo com a mão direita apontando para a terra. Então, com todo este ato divino, é nada mais, nada menos do que a ira de Deus pela impiedade. E também faz parte do terceiro de Fátima, revelado por Lúcia, testemunhado pelos papas, né? Que leram, por o padre da época, o bispo, foi justamente este fenômeno, a grande falta de fé do século atual. É o grande mal do mundo, a falta. E o que é que a gente está vivendo hoje? A falta de fé, né? Por isso que a gente pode cantar, né? Vestir com modéstia, com grande pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Não tem fé, não vai dar, não rola, entra aqui, sai aqui, né? Vamos lá, meus irmãos e irmãs, vamos clamar, vamos pedir a graça de Deus e viver aquela graça que já recebemos no nosso batismo. Que Deus tenha muita misericórdia deste mundo. Rezemos nas nossas preces, na nossa oração, todos os pedidos que a Virgem Santíssima pediu que intercedêssemos contra todos esses males que enumeramos naquele segredo de Fátima, revelado que hoje o Padre postou para que alguns pudessem compartilhar e ver, né, as preces que foram feitas quando o Papa São João Paulo II, em 1984, consagrou o mundo
ao Imaculado Coração de Maria e que no final o seu Imaculado Coração irá triunfar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,